Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu abraço a cada um cheio, com o coração repleto da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que abençoe sua casa, sua família, seu coração e que a nossa experiência hoje à noite seja muito especial. Nós estamos na série Redescobrindo o Poder Mobilizador do Espírito Santo na Igreja. Esse é o tema da nossa série. É a mensagem de número 6. Se você não assistiu às outras 5, pode acessar no site da Borda, você vai ter a gravação, os slides, pode baixar MP3, levar no smartphone. É uma excelente prática você continuar meditando durante a semana. Só entrar no nosso site, totalmente gratuito. E hoje vamos falar a respeito do poder mobilizador do Espírito Santo, capacitando a igreja a rever sua conversão. E vamos nos utilizar de 3 textos principais que você pode abrir e guardar aí na sua Bíblia. Atos 10, de 11 a 20, Lucas 5, 8 e também Hebreus 5, de 12 a 14. Que o Senhor possa nos abençoar, que a sua palavra encontre corações como terra boa hoje à noite. Só depende de você. Senhor, realiza essa obra em nosso meio, o milagre dessa palavra se transformar em vida nesses corações. Por isso, tudo que possa impedir, sejam sentimentos, influências, o que seja, que o Senhor aplaque, que o Senhor transforme, que só se ouça a voz do seu Espírito. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Ouça a leitura desses textos. Havia um homem em Cesareia. Cesareia? Onde fica isso? Ah, agora sim. Então, havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ele fazia ação social para os pobres e continuamente orava a Deus. E por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão onde um anjo de Deus falou-lhe: Suas orações e esmolas estão sendo vistas por Deus. Você vai mandar buscar Simão Pedro em Jope, e ele lhe dirá o que deve fazer. Pedro estava em Jope, esperando o almoço ficar pronto na casa onde ele estava hospedado. Aproveitando o tempo, subiu ao andar de cima da casa e começou a conversar com Deus. E nesse momento, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse mais ou menos um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e também aves do céu. E então uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas na mesma hora Pedro respondeu: Puxa, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. E pela segunda vez lhe falou a voz: Não chames de profano, Pedro, o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio acharam a casa de Simão e perguntaram por Pedro. Mas ele ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito Santo lhe disse: Olha, aí embaixo 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Agora, vocês se lembram do primeiro encontro de Pedro com o Mestre, lá em Lucas 5, 8? Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador.
Quantas conversões uma pessoa que conhece Jesus pessoalmente precisa viver? Quantas conversões uma pessoa que conhece Jesus pessoalmente precisa viver? Você quer comentar um pouquinho com as pessoas ao seu redor? Fique à vontade, senão vai pensando. Você que nos visita irá entender o que esse termo conversão significa aqui no nosso meio. Fique tranquilo. Mas tem a ver mais ou menos com essa coisa do carro, né? Conversão, tal. Vai pensando. Acho que essa pergunta é mais difícil do que escolher o presidente da República, não é? Para ajudar a responder esse questionamento, eu quero lhes propor o seguinte: que o Espírito Santo capacita o cristão a rever a sua conversão. Que o Espírito Santo capacita o cristão a rever a sua conversão. E veremos juntos pelo menos duas áreas em que o cristão precisa rever sua conversão: no coração e na confissão de fé. Guardaram? Balance a cabeça pelo menos para eu saber que você está comigo aqui, acordado. Que bom. Pessoal aí, a galera, joia. Então, a primeira área onde o cristão precisa ser capacitado pelo Espírito Santo a rever a sua conversão é o coração. Eu peço que você pense nesses dois conceitos que estão aí: conversão e reversão. Conversão, queridos, é aquele momento em que somos levados à consciência da obra que Jesus faz ou fez por nós na cruz. E ao termos essa consciência, nos rendemos a Ele. Então nós somos conduzidos por Deus a assumirmos um novo rumo na nossa vida, contrário ao que estávamos desenvolvendo anteriormente. Isso afeta o modo como você vê a si mesmo, como você define a sua vida, afeta o seu planejamento estratégico, a sua lista de prioridades, substituindo, queridos, o conjunto de aspirações que você tinha antes, baseado no orgulho e na vaidade, para um repensar de tudo. Desde aquelas decisões mais corriqueiras, por exemplo, como é que eu vou passar o sábado de lazer? O que é que eu vou curtir na rede social? A que comunidade eu vou me associar agora? Até reflexões bem mais sérias. Por exemplo, se o que eu estou vendo como meu reflexo no espelho lá do meu quarto é algo aceitável ou está completamente fora do padrão. Tudo isso vai ser repensado a partir da decisão de entregarmos tudo a Cristo e dependermos apenas dele. Então você entende, se submete a Cristo, recebe esta salvação e Ele faz o restante, regenerando você de dentro para fora, fazendo você uma pessoa nova, gente nova de dentro para fora, um coração novo, uma visão nova, tudo novo. E depois disso, queridos, o natural é que você continue crescendo rumo à maturidade. Agora, o que é reversão? Reversão retrata a pessoa que passa pela mesma experiência inicial de conversão pela graça de Cristo, olha ali. Mas em vez dessa pessoa continuar crescendo rumo a essa maturidade de fé, ela acaba retornando ao ponto inicial, onde tudo começou. Por isso essa pessoa perde o primeiro amor. Você sabe o que é isso, né? Aquele fogo no coração, a transformação que Cristo fez em você e que você quer partilhar com as pessoas. Alguns, sem perceber, estão evangelizando até os passarinhos. Mas perde esse primeiro amor, a vontade de buscar obedecer a Cristo. A vida cristã parece que vai se esvaziando do seu colorido. Esse discípulo vai ficando cada vez mais imaturo,
podendo permanecer assim por muitos anos, andando em círculos, numa aridez espiritual tremenda, até ver-se deslocado e sem sentir falta do crescimento espiritual que lhe é essencial. Um personagem bíblico ilustra bem esses processos. E eu quero lhes falar a respeito de Pedro, chamado apóstolo. Por isso, peço que você acompanhe comigo a leitura de Lucas, capítulo 5 e verso 8. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. E se você traçar uma linha do tempo da vivência de Pedro, vai perceber que Lucas 5:8 marca o início da trajetória dele com Jesus. Depois que ele testemunha a milagrosa intervenção do poder de Deus por meio de Cristo, fazendo brotar peixe onde não existia, o que a Bíblia chama de pescaria maravilhosa, ele se viu diante desse tremendo poder e conseguiu se enxergar como pecador. E então ele diz: puxa, cuidado, Senhor, afasta-te de mim, você é santo e eu sou pecador. E esse tipo de afirmação é muito rara nos evangelhos, queridos. Na verdade, só aconteceu 2 vezes. Pedro, e lá no capítulo 18, o publicano, se autodescrevendo como pecador diante de Deus. Agora, esse é o início do processo de conversão. Justamente aqui. Sem que um ser humano se reconheça pecador, necessitado diante de Deus, não pode haver conversão. Mas o tempo passou e chegamos até Mateus, capítulo 16, versos 16 e 17, onde encontramos Pedro confessando a Cristo. Veja lá. Respondendo Simão Pedro, disse, porque Jesus havia perguntado: quem vocês acham que eu sou? E ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração, queridos, é fruto de uma real conversão. Ele entendeu quem ele era e quem era Jesus. Se submeteu a ele, entregou sua vida, por isso conseguiu discerni-lo como Cristo, o Filho do Deus vivo. E não parou aí. Jesus responde a essa afirmação, a essa confissão de Pedro, dizendo: olha, quem revelou isso para você não foi um ser humano, ninguém te contou isso, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. E o verbo revelar aqui no tempo grego, língua que foi escrita no Novo Testamento, trabalha com o que na gramática se chama aoristo consumativo, cuja ênfase está na cessação de uma ação. Demonstra que a revelação de Jesus como Messias foi sendo trazida para Pedro aos poucos, até se encontrar completamente no coração dele. Ele entendeu e recebeu. Então agora Pedro, você se converteu, viveu a conversão, agora é só crescer. Vai para a galera, Pedro, é isso mesmo. Vai em frente, você tem tudo para crescer, amadurecer-se na fé, ser um homem muito especial nas mãos de Deus. É isso que o Senhor espera de você. Vai frutificar, meu irmão. Mas aí nós chegamos a Lucas 22, versos 61 e 62. E aqui nós começamos a perceber que começa a apontar um rumo diferente na vida de Pedro. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. Eu não vou contar toda a história, você conhece. Jesus já estava preso aqui. E de longe ele cruza com Pedro num lugar onde ele estava tentando se esconder. Pedro tentando se esconder.
Quando o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, o Pedro lembrou-se da palavra que o próprio Jesus já havia antecipado a ele. Hoje, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E aqui, meus amados irmãos, Pedro se mostra um discípulo em reversão, voltando para trás, deixando de lado o compromisso com Cristo, retomando para suas mãos a liderança da sua própria vida. Ele deixou de confiar que o mesmo Cristo dos milagres, o Filho do Deus vivo, era poderoso o suficiente para sustentar a vida dele, protegê-lo de todas as formas. Ele não conseguiu acreditar nisso. Abandonou essa confiança, tentou traçar para si novos rumos da vida e acabou por negar o Mestre. Agora, o mais impressionante é que isso pode acontecer comigo e com você. Nós também podemos fazer o mesmo. Negar a Jesus por nossas ações fora da sua vontade. Atalhos que tomamos para a reversão da fé, em vez de crescermos, retornarmos ao ponto inicial. Mas a grande bênção é que para Pedro e para nós também hoje à noite, o mais importante foi a sequência, o arrependimento. Veja o texto, diz que ele chorou amargamente. E no texto original não é um choro de remorso, mas de conscientização. Fiz tudo errado, pisei na bola, com quem não podia fazer isso. Ele que me deu tudo, Ele que me deu a salvação. E aí ele chorou amargamente. Quem sabe também, hoje à noite aqui, precisamos encontrar pessoas, ou vamos encontrar pessoas, que precisam atravessar esse mesmo portal de arrependimento, quebrando seus corações, entendendo que o que receberam de Cristo não foi desenvolvido, e o que existe na vida é mais da mesma coisa, reversão, voltar lá para o caminho do imaturo. Bem, Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou. E Pedro? Veja a graça de Cristo em João, capítulo 21, 15 a 17. Só vou destacar, se você quiser fazê-lo, aí na sua Bíblia, faça, por favor, só a pergunta. Jesus teve que resgatar Pedro dessa sua tendência ao retrocesso, a voltar atrás. Agora perceba que Jesus acerta o âmago da questão acerca da conversão de uma pessoa, especialmente aqui de Pedro. Qual é a pergunta que ele faz? Por que você me traiu? Por que você abandonou? Por que você não me defendeu? Por que você não foi? Foi essa a pergunta? Você pode dizer à pessoa ao seu lado qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Por 3 vezes, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E é interessante que Pedro aqui teve que rever a sua tripla negação anterior pelas 3 novas perguntas de Jesus, insistindo nesse ponto. Foi levado a relembrar onde ele havia caído, queridos, onde foi que ele pisou na bola e os resultados daquilo na sua vida. Agora, isso nos ensina, amados irmãos, que nós também não nos mantemos no caminho de Cristo por constrangimento, por medo do inferno ou de sermos punidos nessa vida, mas só segue a Cristo quem o ama. Seguir a Cristo é por amor.
E na Bíblia, amor não é só um sentimento, mas uma decisão. E essa mesma Bíblia diz que esse amor é derramado pelo Espírito Santo no coração que se abre para recebê-lo como Senhor e Salvador. Por isso, nessa noite, existe uma grande possibilidade de alguém aqui que entrou vazio sair cheio, refeito, um homem novo, uma mulher nova, de dentro para fora, podendo chamar Jesus de companheiro de caminhada. Agora, o que você vai fazer diante disso? Está revendo se continua a crescer ou se você reverteu o seu compromisso para aquele ponto inicial da fé? Se você olhar para trás, você se lembra o que aconteceu dentro de você? Isso continua pulsando? Foi-lhe acrescentado mais? Ou se você passar a vida na peneira, não consegue perceber uma maturidade dessa fé? Quais são as prioridades da sua vida hoje? Onde é que está o tesouro do seu coração? Eu vou lançar mão daquilo que o Rodrigo falou a semana passada. Analise se você prioriza o estudo e a vivência da Bíblia como algo importantíssimo na sua vida. Veja se você prioriza a celebração dominical, onde encontrando com outras pessoas que têm o mesmo Cristo, se faz uma reunião de família, onde Ele está presente, a receber nossa admiração, a aquecer o nosso coração, a nos mostrar que existem pessoas que precisam desse aconchego. Dar e receber. Você tem priorizado o pequeno grupo? Tem priorizado a oração, querido? Você é uma daquelas pessoas que não se contenta em estar numa das escalas de trabalho da borda, em qualquer um dos ministérios, das diaconias, mas quer ir além, se perguntando sempre, puxa, Senhor, o que mais eu posso fazer por você? O que mais o Senhor deseja que eu faça nessa obra, além dessa escala que eu cumpro? Reveja, querido, as prioridades do seu coração frente ao seu compromisso de vida com Cristo. E peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda porque o Espírito Santo capacita o cristão a rever a sua conversão. Já a segunda área em que o cristão precisa rever sua conversão é a confissão de fé. Confissão de fé é aquele grupo de crenças que você guarda na sua cabeça e no seu coração. Quando alguém pergunta o que você crê sobre Deus, você fala. Isso é confissão de fé, entendeu? Ok, vou chamar assim para simplificar. Em Atos, Lucas registrou, queridos, nada menos que 19 mensagens cristãs que foram pregadas, ensinadas. Dessas 19, quase metade delas foram pregadas e ensinadas por Pedro. Estão aí os capítulos que você pode conferir em casa depois. O que nos leva a perceber, amados, que aqui está um Pedro agora mais amadurecido. Capítulo 2 de Atos, ele já passou pelo enchimento do Espírito, está cheio do fogo de Deus e consciente da obra que ele precisa fazer. Mas quando chegamos a Atos capítulo 10, entendemos que Pedro, apesar de tudo o que ele havia vivido com Cristo, ainda precisava passar por uma revisão daquilo que ele cria acerca de Cristo, de Deus, da fé. Precisava rever sua confissão de fé. E aí chegamos então a Atos 10. Uma voz lhe disse, levanta-te e tal, você ouviu,
já na introdução da mensagem, Deus falando para ele: Pedro, está aí uma ordem, mata e come. Agora eu acho muito interessante como é que Pedro responde para Deus. Ele diz ali: Senhor, não vou comer porque a minha religião não permite. Você vê que coisa louca. Diante de uma ordem de Deus, ele argumenta com a confissão de fé antiga: eu não posso obedecer porque a minha religião não permite. E aí Deus insiste segunda vez: olha, você não está entendendo o que eu estou te ensinando. Você precisa rever sua confissão de fé. E agora pela terceira vez de novo. Pedro, eu vejo um bom humor divino aí, né? De novo, 3 perguntas, 3 confrontações que serviam para despertar Pedro, a fim de que ele revisse o seu crer. Por que isso era tão importante, amados? Porque a sua atuação como discípulo não poderia ser a mesma sem essa revisão. Ele tinha uma confissão de fé, e você pode ver isso no começo de Atos, bem estruturada, mas não estava completa, ela estava limitada. Por isso Pedro não poderia ir onde Deus o queria levar, a vivências espirituais mais profundas, superiores, sem que a sua confissão de fé fosse revista. Num curso feito aí tempos atrás, nosso irmão Russell Shedd nos brindou com essa frase: a minha teologia é escrita a lápis. Pode parecer uma coisa meio negativa no primeiro momento, mas aí ele explicou. Diz que a teologia dele era escrita a lápis porque, ao aprofundar-se no estudo da palavra, certamente convicções pessoais perderiam seu lugar para convicções bíblicas. Que coisa linda isso, Shedd. Muito obrigado. Porque foi justamente isso que Deus propôs a Pedro. E hoje, queridos, será que nós precisamos rever também a nossa confissão de fé? Eu lhes digo que um número considerável de discípulos tem construído a sua confissão de fé a partir do que chamamos de teologia sistematizada, ou seja, aprenderam sobre Deus a partir de livros, de sistemas pré-organizados, de catecismos e outras coisas semelhantes, mas nunca a partir da Bíblia, um estudo sério e profundo da Bíblia. Agora, isso é reforçado por essa poderosa tradição interpretativa, que é o que alguém diz que o texto bíblico significa, sem que essas pessoas demonstrem qualquer preocupação em avaliar isso por meio de um estudo bíblico pessoal. O que creem permanece sem revisão. Agora, querido, entenda o seguinte: o problema é que a sua tradição interpretativa pode levar você a falar o que Deus nunca quis dizer. Pode até soar moderno ou contextualmente aceitável, mas Deus nunca quis dizer. Para isso, basta você desprezar a teologia bíblica, ou seja, a compreensão do texto bíblico dentro do seu contexto, para que você se engane ou se limite no crer. Agora, é muito interessante perceber que Pedro sofria disso.
Ele mantinha pontos de fé esclerosados em sua mente, no seu coração, frutos da teologia judaica antiga, que ainda não havia sido revista. Por isso é que ele respondeu para Deus: não, não posso, minha religião não permite. E mais do que isso, lidava com a tendência de sincretizar, de misturar elementos do velho caminho com elementos do novo caminho, como se fossem a mesma coisa, tentando adaptar crenças antigas ao novo caminho. Bem, o que tudo isso quer dizer? Se você ainda não entendeu, eu quero ser bem mais claro. Nem todas as igrejas que têm a Bíblia ensinam a Bíblia. Entenda isso. Nem todos os pregadores que abrem a Bíblia na TV, na internet, onde for, ensinam a Bíblia. Nem todo mundo que lê o texto e aponta para você: olha aqui, está interpretando o texto dentro do contexto. Isso faz toda a diferença, porque Deus fala pela sua palavra como Ele a escreveu, não como o homem a interpreta. E é nesse contexto que o Espírito Santo inspira pessoas a escrever. E irmãos nossos morreram a favor dessa palavra, para que hoje ela estivesse aqui, modificando a minha vida e a sua. Não estamos falando de qualquer livro de fé aí. Estamos falando da palavra de Deus. Crer no ensino que você recebeu instintivamente, ou seja, você está lá sentado ouvindo e diz: eu concordo com isso. Pensando bem, eu acho que ele tem razão. Esse tipo de coisa toma lugar, querido, da solidez da doutrina bíblica, cultivando hoje uma geração de pessoas que luta, que discute e pode até brigar por pontos doutrinários que nunca avaliaram pessoalmente. Conseguem se estapear, ficar bravos uns com os outros, defendendo pontos doutrinários que nunca estudaram profundamente na palavra. Ou, por outro lado, uma geração de pessoas que simplesmente não sabe bem o que crer. São aqueles caras, são as pessoas que creem um pouco em cada ensino que recebem, sem avaliação. Eles vão sincretizando, vão tentando misturar palha e ouro, e acham que é a mesma coisa. Por isso aqui fica um alerta, amados, a todos os que passaram um tempo sendo doutrinados por religiões ou por igrejas por aí, outras igrejas, fora da borda. Vocês precisam passar por uma conversão da sua confissão de fé. Rever o que você crê sobre a análise objetiva e profunda da Bíblia, estudada dentro do texto e do seu contexto, com todo o respeito e a dedicação que a palavra inerrante de Deus, a espada do Espírito, merece. Louvado seja o seu nome. E é por isso que aqui na Borda nós temos o Centro de Treinamento Ministerial, temos a Escola Bíblica e os seus cursos, cuja ênfase é buscar a Bíblia, é observar a Bíblia, é interpretar a Bíblia, é aplicar a Bíblia dentro do seu contexto. Senão nunca alcançaremos, amados, como comunidade de fé, vivências mais profundas da vontade de Deus. Vamos ficar arranhando nesse relevo superficial de uma vida que só sabe contar bênçãos e não consegue discernir a presença de Deus nas coisas pequenas da vida. Deixe-me exemplificar um pouco. Existe a falsa doutrina das
Obras como credenciamento para a salvação. Se você acha que fazendo boas obras pode garantir a sua salvação, precisa rever sua confissão de fé. É o Espírito Santo que capacita alguém a ser salvo. Nenhum homem pode fazer o que quer que seja para comprar a sua salvação. Louvado seja o seu nome, Senhor. Muito obrigado por isso. Talvez mais perto da gente a falsa doutrina da santificação pelo esforço próprio. Então você acha mesmo que pode pecar cada vez menos com seu esforço pessoal, até que você atinja, até o quê, irmão? Você vai atingir o quê? Nunca será como Deus, porque Deus é Deus. E você é um homem, só isso. Uma propaganda como essa, pecado zero, não existe, biblicamente falando, é impossível. E essa é a forma mais maravilhosa que Cristo nos trata. Porque quem se vê como pecador sempre buscará recursos em quem os tem. Na pessoa do Cristo vivo, do Espírito Santo e o seu poder. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Vem, filho amado, é aqui mesmo, na minha presença. Dessa forma que eu te quero. Só o Espírito Santo pode capacitar você a viver a vida com Cristo. Ou então a falsa doutrina de que o discípulo fiel não sofre, como nos explicou a semana passada o Eduardo. Ele sofre sim. E ele aprende mais de Cristo no sofrer, porque sempre estará amparado e pacificado pelo Espírito Santo. Alguém que tenha Cristo nunca sofrerá sozinho. Quando todos do culto fúnebre vão embora, quem fica é o Espírito Santo. Quem está comigo no quarto, quando eu volto e não tem a outra pessoa na cama me esperando, é o Espírito Santo. Quando eu faço menção de telefonar para a pessoa que já partiu, quem está comigo é o Espírito Santo. Ou então, desculpem insistir nisso, mas a falsa doutrina da casa de Deus, gente que vai utilizando textos do Antigo Testamento para explicar o que é a igreja de Cristo, tentando convencer as pessoas que o prédio, que erradamente chamam de igreja, é um santuário consagrado. Quando Jesus já disse que o santuário consagrado é o coração do discípulo, e que a igreja é feita de pessoas e não de tijolos. Por isso o Deus da Bíblia vai comigo para casa, se derrama no meu dia, está comigo em cada instante, louvado seja o seu nome. Obrigado porque o Senhor não mora aqui. Se você crê assim, precisa rever sua confissão de fé, querido. Outros ainda acham que os anos de comparecimento ao templo, o mero frequentar de cultos, pode exercer algum tipo de influência na sua maturidade espiritual, o que é um erro. Então eu chamo para abrir comigo a Hebreus, e assim vamos terminar. (12 a 14), de fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. Literalmente, vocês deveriam estar mestres, pelo tempo em que estão na fé, mas ainda estão tomando leitinho espiritual. Veja o verso 13. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Criança é o discípulo sem a vida experimentada, no sentido de provada pela palavra.
Ou seja, esse discípulo não está passando os seus caminhos, as suas convicções pelo crivo, pelo fogo da palavra. Simplesmente vai levando a vida, deixando as coisas acontecerem como uma criança espiritual faria. Verso 14, mas o alimento sólido, e por sólido aqui ele não está falando do estado sólido ou estado líquido. Sólido aqui no original significa um fundamento firme, com fundamento aprovado. O fundamento aprovado que vem da palavra da justiça, esse sim é para os adultos, ou seja, para os amadurecidos, aqueles que são experimentados pela palavra. Então, o que penso, faço, creio, precisa regularmente ser revisto pelo estudo da palavra de Deus e a sua aplicação na vida, sob a iluminação do Espírito Santo. E é por isso que o texto continua. E pela prática tem as suas faculdades mentais exercitadas, é o hábito cotidiano de usar a mente para analisar, perceber, buscar na palavra o exercício da fé. Agora veja que interessante a palavra grega que o autor de Hebreus usa, é a palavra que gerou a nossa palavra em português, ginásio, ginásio esportivo, porque a fé também fica obesa. A fé sem músculos vai enchendo de banha e vai deixando você lento, lento. Qual o objetivo disso? Para distinguir entre o bem e o mal, para você atingir o discernimento, querido, tanto do caminho do bem para a sua vida, quanto do mal. E se você vai saber discernir a conversa que uma pessoa está lhe fazendo, lhe propondo, se é uma boa conversa ou uma má conversa, é a palavra de Deus que vai lhe dizer. Se uma pessoa é boa para ser namorado ou namorada, discernir se é boa ou ruim, é a palavra de Deus que vai lhe dizer. O que é bom para a sua vida cristã e o que não é. Se você deve mudar de um emprego para um emprego que vai trazer para você mais dinheiro, ou permanecer nesse emprego que lhe dá mais tempo para servir ao Senhor, a palavra vai lhe dizer. Se você deve empregar recursos financeiros que estão lhe sobrando, nessa ampliação de um patrimônio pessoal, ou investir nas necessidades da obra de Cristo, que você almeja ver crescer, a palavra vai discernir isso em você. Mas qual é o discernimento que você tem exercido hoje, querido? Você tem tido essa preocupação? Ou você só está vindo aqui, deixando que as coisas aconteçam? Pedro precisou rever seu coração e sua confissão de fé. E eu e você, como cristãos, somos chamados também a rever nosso coração e a nossa confissão de fé. Porque eu não fui destinado a não crescer. Fui destinado em Cristo a crescer. Não a reverter minha caminhada de fé, mas seguir para cima. Maturidade. Então eu lhe pergunto hoje à noite, você quer rever seu coração e a sua confissão de fé? Entendendo que é algo que o Espírito Santo poderá fazer, mas depende de você desejar ser capacitado a rever seus comportamentos e prioridades. Começa em você, querido, porque o Espírito Santo capacita o cristão a rever sua conversão, mas é preciso que você deseje. E a coisa mais triste que assalta a minha alma é a noção que daqui a 10 anos eu vou estar nesse lugar,
convivendo com pessoas que não creem, que não crescem, que não se exercitam na fé, obesos, atrás de entretenimento espiritual, que seja a melhor música, que seja o melhor pregador, que seja a melhor estrutura, mas que não tenhamos melhores servos. Que o Senhor nos guarde disso. Abaixe sua cabeça um momento, diga ao Senhor o que é que você vai fazer disso tudo que você ouviu. Senhor, ouve as orações que estão sendo feitas. Recebe ao Santo Espírito e opera com seu poder. Aqueles corações dos meus irmãos que, por terem revertido a sua caminhada de fé, estão endurecidos, embrutecidos por uma vida árida sem a presença do Espírito Santo. Eu clamo, ó Senhor, que as escamas dos olhos caiam, que o coração preso por descaminhos seja de novo alcançado, que possa brotar dentro desse coração águas vivas, por favor, Senhor. E a cada um dos meus irmãos que tem o privilégio de portar a palavra da verdade, a espada do Espírito, coloca no coração de cada um a urgência desse ato de rever a confissão de fé, a fim de alcançarmos a maturidade, deixarmos as coisas próprias de criança e irmos adiante para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos encerrar nosso culto e saiamos daqui nessa